Olá, queridos futuros juristas! Sejam muito bem-vindos ao Pleno Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira, eu sou estudante de Direito e eu estou gravando essa série de vídeos para auxiliar os meus colegas que têm prova restaurativa de penal para fazer. Bom, nos vídeos anteriores a gente já falou sobre atuação e sobre resultado, então agora a gente vai falar sobre nexo de causalidade, que é o que? A relação entre a atuação e o resultado. Deixa eu diminuir a tela aqui para passar para os slides. Vamos lá, então tá. O nexo de causalidade está onde? No artigo 13 caput, que dispõe o seguinte: o resultado de quem depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E o que é essa causa? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Portanto, relação entre conduta e resultado. A gente vai estudar isso agora. Se quem teve aquela conduta vai ser responsabilizado por aquele resultado, certo? Então, vamos lá. Essa relação pode ser de absoluta independência, quando a conduta e o resultado não têm nenhuma dependência entre eles, ou eles podem ser relativamente dependentes. Então, olha aí o esquema que eu criei e vamos vendo um por um para a gente conseguir entender o que é cada uma das coisas. Aqui no lado do absolutamente independente, quando a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado é absolutamente dependente. Se o que gerou o resultado é pré-existente à conduta, ou seja, o que gerou o resultado veio antes da conduta. Nesse caso, como na conduta não é o que gerou o resultado, o sujeito ativo não vai responder por ele. Por exemplo, A atira em B, só que o B ele já tinha tomado veneno antes do tiro, então ele já ia morrer por conta do veneno. O tiro não foi o que resultou na morte do B, então o que gerou o resultado era pré-existente à conduta. Então o sujeito A ele não vai responder pela morte do B. Claro que ele vai responder pelo tiro que ele deu, mas ele não vai responder pelo resultado morte, tá? Quando é relativamente dependente ou relativamente independente, o que gerou o resultado, quando é pré-existente a conduta, o que acontece? Por exemplo, o A atira em B, só que o B ele era hemofílico e por conta disso ele morre de choque hipovolêmico. Então, assim, se o A não tivesse atirado no B, o B não morreria. O B só estava naquela condição porque o A atirou nele. Você percebe como tem uma dependência entre a conduta e o resultado? Assim, embora o que gere o resultado é pré-existente, que é a questão do B ser hemofílico, a conduta teve relevância, tem uma dependência com o resultado morte. Então, no absolutamente independente, a conduta não tem nenhuma relação com o resultado, então o sujeito ativo não vai responder por ele. Enquanto no relativamente independente, se o que gera o resultado é pré-existente à conduta, como a conduta imputa o resultado, o sujeito ativo responde por ele, certo? Vamos para a segunda linha. O que gera o resultado é concomitante com a conduta, ou seja, o que gera o resultado acontece ao mesmo tempo que a conduta. Se for uma relação de absoluta independência entre conduta e resultado, desculpa, por exemplo, o A atira em B no momento em que o B está tendo um infarto fulminante. O tiro e o infarto ocorreram ao mesmo tempo, só que a pessoa morre de infarto, o B morreu de infarto. Então, como a conduta do A, o fato do A ter atirado em B não foi o que deu causa ao resultado, ele não vai responder pelo resultado. De novo, ele responde pelo tiro, mas ele não responde pela morte do B, certo? Agora, se a relação de conduta, a relação entre conduta e resultado for relativamente independente, se existir uma dependência, o que acontece? Quando o que gera o resultado é concomitante com a conduta, por exemplo, o A atira em B, enquanto o B está tendo uma parada cardíaca, para ser um exemplo bem similar. E aí o IML chega à conclusão de que o que matou o B foi o tiro e a parada cardíaca. Ou seja, ele morreu das duas coisas. Dessa forma, a conduta do A, o fato do A ter atirado em B, imputa o resultado. E assim o A vai responder pelo resultado, nesse caso a morte do B.
Percebe? De novo, tem essa diferença. O que é absolutamente independente, como a conduta não imputa resultado, o sujeito ativo não responde por ele. Enquanto no que é relativamente independente, como a conduta imputa resultado, o sujeito ativo responde por ele. E agora, indo para a última linha, o que gera o resultado é superveniente à conduta, ou seja, o que gera o resultado veio depois da conduta. Por exemplo, no que é absolutamente independente. O A envenena a comida de B e na hora que o B senta na mesa para comer, cai uma viga na cabeça dele e ele morre. O A já tinha envenenado a comida, só que o que gerou o resultado, a morte do B, não foi o envenenamento, foi a viga que caiu. Aconteceu depois da conduta. Nesse caso, de novo, a conduta não imputa o resultado, não foi o envenenamento que matou o B. Então, mais uma vez, o sujeito ativo não responde pelo resultado. Ele responde pela atividade dele, pelo envenenamento da comida, mas não pela morte do B. Enquanto do outro lado, na relação entre conduta e resultado, quando é relativamente independente e o que gerou o resultado é superveniente à conduta, o que gerou o resultado veio depois da conduta. Por exemplo, o A atira no B e aí o B vai de ambulância para o hospital e no caminho a ambulância capota e ele bate a cabeça, tem um traumatismo craniano e morre. Veja, não foi a conduta do A quem matou o B, mas se o A não tivesse atirado, o B não estaria naquela ambulância. Então, o que acontece? Se não fosse a conduta do A, o B não estaria naquela situação. Portanto, a conduta não imputa o resultado, o sujeito não responde por ele. Porque não foi culpa dele, foi culpa da ambulância ter capotado, não foi culpa do tiro. É diferente do primeiro caso ali, que o que gera o resultado é pré-existente à conduta. O A atira no B e o B tinha um problema de saúde e morreu em decorrência disso. Se não fosse o A, o B não teria morrido. Então o A vai responder pelo resultado. Só que aqui não. O A atirou no B, só que o que levou ele, embora ele tenha colocado o B na ambulância, na situação de precisar estar na ambulância, ele não morreu em decorrência da conduta do A. Ele morreu do capotamento da ambulância, é outra situação. É algo superveniente que aconteceu depois da conduta, depois do tiro. Então, nesse caso, o A não vai responder pelo resultado. Ele responde pela conduta que ele teve. Então, em resumo, sempre que a relação do nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre conduta e o resultado, for absolutamente independente, a conduta do resultado não é a conduta que gera o resultado, o sujeito ativo não responde pelo resultado. Ele responde somente pela conduta que ele teve, mas não pelo resultado. Enquanto isso, se o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito entre conduta e resultado, for relativamente independente, o que acontece? Se tiver dependência entre conduta, se a conduta de alguma forma for relevante para chegar ao resultado, que é o que gerou o resultado é pré-existente e o que gerou o resultado é concomitante à conduta, nesses dois casos, como existe a relação de dependência, o sujeito ativo responde pelo resultado. Enquanto no terceiro caso, que é a exceção da regra do caput, do artigo 13, que eu havia lido no início, o que gera o resultado, quando tem o nexo de causalidade é relativamente independente a relação entre conduta e resultado, e o que gerou o resultado é superveniente à conduta, esse aqui, estou falando desse último aqui. Nesses casos, o único desse lado aqui, que como a conduta não imputa o resultado, o sujeito ativo não responde por ele. Toda essa coluna aqui, a conduta não imputa o resultado, o sujeito ativo não responde por ele. Aqui, mesma coisa para esse último, a conduta não imputa o resultado, o sujeito ativo não responde por ele. E nesses dois, como a conduta imputa o resultado, o que aconteceu, o resultado de alguma forma tem decorrência com a conduta, então o sujeito ativo vai responder pelo crime. Aqui, o A atira no B, o B é hemofílico e acaba morrendo, que gerou o resultado pré-existente à conduta, mas se não fosse o tiro ele não morreria, o sujeito ativo responde. E aqui,
O A tira em B e ele tem uma parada cardíaca e morre das duas coisas. Se não fosse o tiro de A, o B não teria parada cardíaca. Existe uma dependência. Então, o sujeito ativo também responde pelo resultado. Deu para entender? É isso. Eu espero de verdade poder ajudar vocês na prova. Quem tiver dúvida pode falar comigo. Quem me vê lá na sala ou quiser mandar uma mensagem ou então falar aqui no YouTube, enfim. Sintam-se com a liberdade de falar comigo que eu vou ajudar no que eu puder, tá bom? E é isso, um abraço para vocês, espero que vocês vão bem na prova e obrigado por assistirem. Ah, lembrei, curte o vídeo, comenta, compartilha, todas essas coisas de interação de YouTube, por gentileza, e eu agradeço muito. Obrigada e até a próxima série de vídeos.